existe uma autoridade própria que Deus deu aos sacerdotes. Problema de consciência só se resolve com o sacerdote. E aí você vê, né, que o protestantismo com Lutero inventou aquela história de que problema de consciência você não precisa ir no sacerdote porque ele é pecador igual nós, então você resolva lá no seu quarto. Não se consegue resolver no quarto, só se resolve com o sacerdote. Então eu vou falar mais claro: questões de pecado só se resolve com o sacerdote. Não adianta você ficar achando que você vai resolver o seu problema de pecado sozinho. Não vai adiantar, você não consegue. É por isso que tem muitas pessoas aí que estão doentes psicologicamente, e o problema delas era só resolver indo no sacerdote para receber o perdão que Deus deu a autoridade ao sacerdote, para que a pessoa possa ficar em paz. Só que a pessoa não fica em paz. Você vê, né, que muitas pessoas procuram os psicólogos e se você tem problema mesmo, você precisa buscar um psicólogo também. Mas tem questões que nem o psicólogo resolve, só o sacerdote. Enquanto você não for no padre, isso não vai adiantar. A terapia não vai para frente. Porque aqui é um problema de consciência que você está tendo. É um problema seu com Deus. Imagina, uma pessoa que pratica um aborto. Não adianta. Ela só vai resolver esse problema quando ela for diante do sacerdote e pedir perdão do pecado. E mesmo assim ainda tem aquelas pessoas que ficam ainda com problema de consciência, apesar de ter ido. E aí o sacerdote tem que explicar para ela que Deus já perdoou, que ela não pode mais ficar pensando naquilo ali, que ela já está livre. Quantas pessoas elas se sentem aliviadas depois que o sacerdote diz: olha, você está perdoada, você está livre, você está perdoado. Porque o homem também, né, o homem que coopera com o aborto, no caso, ele também abortou, né, ele também praticou o aborto. Então ele precisa resolver esse problema. Eu estou falando aqui da questão do aborto, mas qual é o problema que você tem, que você ainda não foi atrás do sacerdote? E veja que Jesus está dizendo: vá ao sacerdote. Vá ao sacerdote. Tem gente que se esconde em grupo de oração, gosta daqueles momentos que as pessoas estão lá e naqueles momentos, né, até de cura interior, vai falando: aqui tem uma pessoa que fez isso, mas Deus te perdoou. Aí a pessoa chora, se sente aliviada naquele momento, mas depois que vai para casa volta tudo de novo, porque não recebeu o perdão sacramental. Tem que passar pelo sacramento da confissão. Não adianta, né? Quantas vezes nós sacerdotes nos deparamos com pessoas idosas que já está no final da vida mesmo e carregou, vamos dizer assim, desde os 14 anos até aquela idade de 90, 94 anos, aquele pecado, por vergonha não quis falar. E o tempo foi passando, e as pessoas e ela foi se acumulando, ou ele, né, de tantas situações, mas sempre aquele problema dentro, correndo aquela situação, aquele problema de consciência ali. E passa anos. Eu tenho uma tristeza no meu coração, mas eu não sei o porquê. E sabe o porquê? Porque é sempre assim, na hora que se coloca a cabeça no travesseiro, meus irmãos, ali Deus chama. Quando é que você vai pedir perdão? Quando é que você vai pedir perdão disso aqui? Quando é que você vai buscar o sacerdote
para resolver o seu problema. E a pessoa vira de um lado, vira do outro, fica com vergonha, porque o diabo coloca a vergonha. E os anos vão passando, e aquela pessoa em momento nenhum sente alegria no coração, por causa daquele problema que ela tem de consciência. Aí quando chega lá para os 90 e tantos anos, aí resolve, vê que não tem mais jeito. Às vezes é até levado pelos filhos, que já está tão velhinho. E ali quando se depara com o sacerdote, aí conta. Aí a pessoa vê o outro dizer assim: ai, que peso que tirou das minhas costas. Passam uns dias, a pessoa morre. Estou falando de coisa real. E se não procurasse, morresse com aquele pecado? Só que eu falei de pessoas de 90 anos, mas isso pode ser de 13, de 10, de 12, de 15, de 20, que está ali com aquele problema de consciência e não vai. Só que é o que eu sempre digo para vocês, meus irmãos, não protela, não deixa para amanhã, não deixa. Eu sei que às vezes vocês encontram essas dificuldades, aí vou falar o pecado de nossos padres, muitas vezes nós não temos tempo, Nós estamos tão preocupados com os problemas sociais. Nós estamos, às vezes, tão preocupados com as nossas academias. Nós, padre, eu estou falando agora o pecado de eu, padre. Nós estamos tão preocupados com as nossas coisinhas, que às vezes vocês vão atrás e não encontram. Aí o padre diz: não tenho tempo. Aí quando ele disser não tenho tempo, agora você diz assim: que dia? Que horas o senhor pode me atender? Porque às vezes pode ser que ele não tenha tempo mesmo, Mas se aquele não teve, vai em busca de outro. Vai atrás de um, vai atrás de outro. Mas resolva o seu problema. Aí tem aqueles que se acomodam, Já não quer mesmo, quando se deparam com aquela situação, aí acabam não indo mais. Não, você tem que resolver o seu problema. Quando você vai naquele médico e aquele médico não tem tempo, você procura outro, Mas quando se trata das coisas espirituais, eu vou até fazer a pergunta: quando você procura um padre, você procura o quê? Para quê? Para resolver seu problema de consciência ou para tirar uma foto com ele? Ainda mais quando é de mídia. Aquelas filas para tirar foto. Mas pedir assim: padre, me confesse. Afinal de contas, ninguém tem mais pecado. Tem pessoas que convivem com o sacerdote e não vão lá para resolver o problema de consciência. E morre com problema de consciência. Qual é o problema de consciência? Que Jesus está dizendo: vai em busca do sacerdote. E você não vai com as ideias aí, com essas ideologias protestantes, que não me confessar com um homem pecador igual eu. Então por que você vai na missa com um pecador? Por que você ouve a pregação de um pecador? Por que você ouve o conselho de um pecador? Agora, na hora de confessar com o pecador, você não confessa o que é pecador. Desculpa, porque é vergonhoso falar as sem vergonhices que foram feitas. É interessante, Tem as pessoas que escolhem, Bem, você tem o direito de escolher, mas tem hora que não dá para escolher não, viu? Porque pode ser que o tempo acabe. Teve uma vez que eu fiquei espantado com um homem. Eu estava andando aqui na chácara, eu era mais novo como padre. Aí eu estou andando aqui na chácara, 11 horas da noite, Estava ali andando, estava tendo acampamento. Aí eu estava andando ali, já era bem tarde. Aí chega um homem e diz assim para mim: o senhor me confessa? Sabe? Aí ele contou assim: olha, hoje eu estive com certo padre o dia todo, mas é com o Senhor que eu quero. Está vendo? Passou o dia todo com aquele sacerdote, disse só comigo. Eu dei uma nele. Eu dei um escapatione nele. Mas eu atendi. Mas o escapatione que eu dei foi o seguinte: olha, meu senhor, e os pecados dele eram pecados gravíssimos. E eu disse assim para ele: meu senhor, como faz uma coisa dessa? Se o senhor morresse antes?
para realizar um sonho. Quando se trata de confissão, meus filhos, não tem questão de sonho a se realizar, não. O primeiro que aparecer, você pega. E nessa história de se realizar sonhos, tem muita gente que morreu com pecado, porque não encontrou, ainda mais o padre de mídia, você não encontra não, viu? E quando encontra, eles entram no carro, segurança em volta e vai embora. Vai lá, fala bonito, todo mundo gosta, todo mundo ouve. Agora, na hora que você vai atrás deles, você vê um monte de segurança em volta. E eles gostam, viu, disso, né? Entra como quem é que não gosta disso, né? Um monte de gente atrás, o segurança em volta. Quem é que não gosta? Sentir o rei dos reis, o astro. Agora, na hora que diz, padre, isso me atende. Não tenho tempo. Não tem tempo por quê? Mas você tira um selfie comigo? Tem. Você assina meu livro? Tem. Agora me atende em confissão? Não tenho tempo. E lá na sua paróquia, muitas vezes tem o padre lá que poderia te atender e você não vai, porque o seu sonho é com aquele dali. Eu acho triste, às vezes está ali, né? O sacerdote com outro sacerdote. Aí a pessoa encontra, são dois padres ali. Aí porque aquele é o da TV, é o das mídias, a pessoa vai lá, sua bênção, padre, pede a bênção só para o da TV. Eu acho isso, eu fico envergonhado, me dá vergonha. Tem hora que eu até apresento, quando se dá isso comigo, né? Mas às vezes quando eu estou com um padre, você diz, olha, eu apresento o padre, pede a bênção para ele também. Se você está com questões de pecado que precisam se resolver, meus irmãos, só o sacerdote. Vou terminar com um exemplo, né? Diz que tinha um protestante, que ele estava com problema de consciência, e ele foi atrás do sacerdote. Ele disse, padre, infelizmente eu sou protestante, não posso resolver isso, mas eu vim aqui para o senhor me dar um conselho. Foi atrás do padre, está vendo? Porque os gritos, os louvores e as adorações não resolveu o problema de consciência. Só o sacerdote, quando ele ergue a mão e diz, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a pessoa diz, amém, o amém vem com o alívio. Tirou um peso.